Sabe uma coisa que eu tenho certeza que eu me diferenciei de muitos outros profissionais que eu vi atuar na área da saúde? Eu gosto de ler, eu gosto de escrever e eu sou organizado. Eu tenho N defeitos, eu não vou falar aqui quais são. Eu tenho inúmeros defeitos, mas isso eu tenho plena certeza. Por que eu estou falando isso? Porque eu sempre incentivo que quando for fazer um relatório, deve-se ter organização, técnica, saber escrever, saber ler, saber interpretar. Nossa aula é sobre o esqueleto de um relatório, um laudo, o início do jogo, né? A gente está na parte 2, módulo 7, aula 25. Estamos avançando. E por que eu fiz esse esclarecimento inicial de dizer, Marco Aurélio, eu sou organizado, gosto de escrever, parará. Porque um relatório precisa ser organizado. E eu desenhei uma estrutura que muitos profissionais utilizam, é normal, e que eu acho que ajuda muito a entender como é que deve se dar, como é que deve ser feito um relatório e como é que o profissional pode colocar, organizar as informações de maneira concatenada. Bem, esse aqui é um esboço, né, de um relatório inicial. Eu peguei um modelo que eu achei interessante, fiz algumas alterações, mas eu acho interessante essa abordagem aqui porque contempla exatamente o que eu defendo. Então, vamos lá. Quando um profissional recebe o paciente, vamos na dinâmica cotidiana, tá? Quando um profissional recebe um paciente, secretária, doutor, a dona Maria está aí. Então tá bom, pede para ela entrar. Qual a primeira coisa que ele faz, né? Depois de cumprimentar, bom dia, boa tarde, boa noite, parará, o que ele faz? Ele fala, senta aí, dona Maria. E ele senta na cadeira do lado dele e fala, o que eu posso ajudar a senhora, dona Maria? Não é isso que acontece na rotina? Pois esse primeiro parágrafo fala exatamente isso. Repare, solicitação de autorização para cirurgia. Eu gosto de um título, né? O título vai falar o que é o documento, é um resumo do que é o documento. Então, nesse primeiro parágrafo, eu defendo que seja escrito da seguinte forma. Paciente fulano de tal, que está sob os meus cuidados, é beneficiário da Mecanismos Plano de Saúde, inscrito sob matrícula de número tal, e aí o relato da dona Maria. Reclama de cefaleia, estalites na ATM, dificuldade mastigatória. Vou usar bucomaxilo, tá, amigo? Você médico, me desculpe, mas eu vou usar bucomaxilo como exemplo, que é a área que eu mais tenho afeição. Então aqui é escutar, por isso que eu falo o primeiro ato, ouvir. Então você vai escrever o que você ouviu. A dona Maria sentou aqui e falou, tô com dor aqui, tô com dor ali, tô com dor acolá, tô ouvindo barulho tal, não consigo ficar em pé. Essa é a primeira etapa, primeiro parágrafo. Qual é a dinâmica posterior a isso? Entendi. Faz uma entrevista, a senhora faz isso, faz aquilo, a anamnese toda. E qual é o próximo passo que o profissional adota? Senta aqui, dona Maria. Senta aqui nessa maca, deita aqui, vamos mexer nesses pés aí para ver como é que eles estão. Então o segundo ato é olhar, ler e sentir. Então ela vai falar, vai dizer, ao exame clínico, observou-se deformidade facial caracterizada por uma protusão mandibular, retrognatismo maxilar, assimetria maxilomandibular e má oclusão. O exame e o laudo. Observe, eu estou defendendo aqui que já no relatório tenha trechos, né, do exame. Por quê? Para prevenir do profissional, auditor, desempatador falar, não tive acesso ao exame. Eu gosto muito disso aqui, porque além de dar uma elucidação àquilo que está sendo dito naquele momento, ele também previne para uma eventual falta de documentação lá no futuro. E essa falta de documentação, não estou falando que ela é de má fé, não. Ela pode simplesmente se perder ao longo do caminho. Um hospital tem centenas de processos todos os dias. Então o profissional pede autorização da cirurgia, entrega o laudo, entrega os exames, mas o hospital, na hora de passar, deixa um documento para trás, não conseguiu digitalizar, não viu, e aí ficou para trás. Aqui, dessa forma, resolve. Mas aqui é a segunda etapa, eu olhei aqui a dona Maria e vi tal coisa. Eu olhei os exames dela e vi tal coisa, ok? Continuando, né? O mesmo relatório, mas agora no terceiro ato aqui, né? Hipótese diagnóstica. Então, dona Maria sentou, falou, abre a boca, fecha a boca, então tá bom, senta aqui, dona Maria, que eu vou fazer o relatório. Diante dos sintomas e dos exames realizados e apresentados, atesto que o paciente é portador de deformidade tal, caracterizada por tal coisa, CID tal. Tá percebendo que a gente está vindo numa escalada cronológica de fatos que de fato acontecem, que realmente acontecem?
É isso. O relatório é descrever a verdade. Eu fui cortar meu cabelo ontem, o barbeiro me perguntou, eu vi no seu WhatsApp que você é advogado de plano de saúde. Rapaz, eu contratei um plano agora e me orientaram para que eu não falasse aqui na entrevista de saúde que eu tinha doença tal. Como é que eu resolvo isso? Como é que eu sei que eu tenho que fazer isso? Aí eu falei para ele o seguinte, falei, amigo, todo negócio jurídico que você for fazer, todo negócio que você precisar omitir, mentir qualquer informação, não faça. Tá errado. Por que eu estou falando isso? Pastor relatar. Só relatou o que aconteceu aqui, tá vendo? Você descrever o que você viu, ouviu, é simples, de forma organizada, beleza? A questão do barbeiro é mais profunda, eu não vou entrar aqui não. É só para mostrar que se você colocar a verdade no que está descrito aqui, na sua descrição, no seu relatório, e seguir a sequência correta, você não vai ter grandes problemas lá na frente. Se a coisa correr da forma natural, né? A junta não for da forma que está acontecendo atualmente e acontecer da forma que a gente está defendendo aqui. Quarto ato, né? A gente continua. Repara aqui que a gente passou por todas as fases, né? Tarará, e estamos aqui. Tratamento indicado. Aqui é uma solicitação. Ó. Como o tratamento da deformidade, recomendo a realização de cirurgia ortognática como alternativa para a correção da deformidade óssea, que consistirá na realização dos procedimentos de... Lembra que eu falei do TUS? TUS, Terminologia Unificada da Saúde Suplementar. Isso é a TUS, né? Tem outros termos também que você vai encontrar similares. Mas é isso. E aqui, ó, eu venho citando. Osteotomia do tipo Lefort-1 é a nomenclatura. E o código TUS é esse. Osteoplastia para prognatismo. Nomenclatura, código TUS. Nomenclatura, código TUS. E venho colocando toda nomenclatura e código TUS, ok? O paciente foi diagnosticado e precisa ser submetido a essa cirurgia. Ponto. Continuando. Terceiro ato. Materiais. Isso aqui dá briga. Dá briga porque dá trabalho escrever. E dá briga porque a operadora ela tem interesse financeiro nesse tópico aqui, né? Quanto menos material, menos será dispendioso. Quanto mais material, mais caro será. O que a norma determina aqui para o profissional? Que ele deve explicar, ele deve justificar a utilização de cada material. Então, nesse ponto, o que eu recomendo? Recomendo que ele coloque a quantidade, coloque a nomenclatura correta e a aplicação anatômica dos materiais. Marco, então quer dizer que eu vou ter que ensinar o auditor a trabalhar? Não, é razoabilidade, né? A gente vai estudar princípios de direito aplicados à saúde e a razoabilidade é um deles. Isso aqui é razoável, né? Se o profissional propôs uma ortognática e solicitou 2 placas Lefort para ser utilizadas na fixação dos pilares caninos, e são 2 caninos, o auditor não vai ter como falar, olha, não cabe 2 placas para 2 pilares caninos. Não vai precisar ensinar, olha, como o Wolford ensinava, a fixação será nos pilares, não sei o quê. Não há necessidade. Se for uma questão mais complexa, pode até explicar. E essa quantidade aqui, essas justificativas aqui dos materiais. Ainda quanto à indicação de materiais, a gente precisa observar que existem normas que falam sobre a capacidade, competência da indicação e da negativa, da obrigação do profissional de justificar e possível negativa, divergência, quando se fala de OPME. Então, por exemplo, a Resolução 2318 de 2022 do CFM disciplina a prescrição de materiais implantáveis. Então, ele diz no artigo 2º aqui, cabe ao médico assistente determinar as características das órteses próximas materiais implantáveis, bem como instrumental compatível com o seu treinamento necessário e adequado à execução do procedimento. Isso aqui é interessantíssimo, ó, porque o instrumental não é OPME, mas ele auxilia muito na cirurgia. E aqui a gente está falando sobre treinamento necessário. É interessantíssimo isso aqui para indicação de marcas, a gente vai falar sobre isso no futuro. Artigo 3º, o médico assistente requisitante deve justificar clinicamente a sua indicação, observando as práticas cientificamente reconhecidas e as legislações vigentes no país. Repara aqui que ele está falando, justificar clinicamente a sua indicação. Aqui está justificado? Eu acho que está. Pode ser mais? Pode, mas vai depender muito do tipo de dúvida que pode gerar quanto àquele material. O CFO ele meio que replica aquilo que é dito pelo CFM lá,
Fala que cabe, parará, e é a mesma coisa, tá vendo? Isso aqui é Resolução 115 de 2012 do CFO. Continuando, quarto ato, indicação de marcas de materiais. Ah, meu amigo, aqui é briga. E não vai ficar bravo comigo, não. Olha só, a gente vai adentrar na questão de competência, de indicação de marcas, mas não vai ser nesse momento. Vai ser lá quando a gente estiver falando dos limites do desempatador. Aula 70 e sei lá quanto. Aqui eu estou falando de relatório. Então eu vou ser superficial para falar sobre relatório e depois você vai lá na aula para falar sobre a competência e indicação de marca. Usurpação da indicação de marca está acontecendo muito. Vamos lá. O que diz aqui a RN 424 no seu artigo 7º? Ele diz o seguinte: o profissional assistente deve justificar clinicamente sua indicação e oferecer pelo menos 3 marcas. 3 marcas de produtos de fabricantes diferentes, quando disponíveis entre aquelas regularizadas, junto à Anvisa, que atendam às características especificadas. Aqui a gente tem 2 palavras para destacar, 2 termos, né? 3 marcas e a gente tem que falar quando disponíveis. Vamos começar pelo quando disponíveis, tá? Por que tem essa exceção? Porque é comum na saúde que determinada indústria tenha exclusividade sobre determinado material. Sabe patente de medicamento? Também acontece no produto para a saúde. Então pode ser que aquele produto tenha só aquela marca. Então essa norma, ela fala, olha, quando for possível, ele deve oferecer as 3 marcas. Isso significa que quando não houver as 3 marcas, ele está autorizado a indicar uma marca exclusiva. Ele foi meio que condicionado ou obrigado a indicar marca exclusiva. Beleza, agora vamos para as marcas. Aqui nas marcas, eu dei um exemplo, né? Marca XPTO, Med, fornecedor Coringa Med. ABCD Med, fornecedor Charada Med. E WXYZ Med, fornecedor quem? Batman Med. Estou ficando cego. Qual é o ponto aqui? E aqui eu vou falar para você que atua na prática, tá? Ah, Marco vive num sonho. Ele fala de uma questão hipotética, mas não fala da prática. Eu sei que na prática o profissional ele indica o fornecedor. Eu sei. Marca XPTO Med. Aliás, Batman, fornecedor Coringa Med. Ele não fala marca, ele fala fornecedor Coringa Med. Eu sei que você tem preferência pelo fornecedor. E eu não condeno você se as suas razões forem legítimas. O que é uma razão legítima? Você concorda que existem empresas boas e empresas ruins em todas as áreas. Na área de OPME também. Existem empresas que possuem materiais de marcas que são de qualidade duvidosa ou de uma qualidade que é insuficiente para o que o profissional está buscando. Rigidez de material, altura de placa, pega de parafuso. Olha, gente, o que uma pega de parafuso atrapalha uma cirurgia? Sabe o que é pega de parafuso? Na hora que ele encaixa o parafuso assim, ó, o parafuso fica caindo. Ele não consegue fixar com uma mão só. Isso traz uma dificuldade gigantesca. E mais, quando determinada empresa ganha uma licitação, se essa empresa for de qualidade, ela tem 1 ou 2 instrumentadores específicos para manusear os próprios materiais. Então, por essas razões legítimas, essas são as razões legítimas. É direito do profissional de indicar e falar, olha, eu tenho preferência para operar com esse fornecedor aqui. Mas a lei não fala sobre fornecedor, a norma fala sobre marca. Então, eu não desconheço que você, profissional assistente, coloque aqui marca, porque vai facilitar para a menina do hospital, vai facilitar para todo mundo. O concorrente não vai fornecer o material porque ele sabe que o material dele é insuficiente. Eu sei que você pensa assim, eu sei, mas a norma é a norma. Dura lex, sed lex. Sabe o que isso significa? A lei é dura, mas é a lei. Então a norma está falando marca, a norma não está falando nome de empresa fornecedora. Está falando 3 marcas diferentes. Entendeu? Então eu vou sempre defender, falar, olha,
Cirurgião, você está colocando aqui indicação de 3 fornecedores. Você não está seguindo o que a norma determina. Para você seguir o que a norma determina, você tem que citar 3 marcas. Marcas de material. Aí agora a gente vai para um outro problema. E é um problema prático. Vamos voltar um pouquinho aqui, ó, para falar sobre material. Então aqui a gente tem um conjunto, né, de titânio, placa, parafuso de titânio aqui, mas a gente tem guia cirúrgico. E a gente pode ter também enxerto, por exemplo, que não está aqui, mas acontece de ter. Então vamos para a prática. O profissional ele é obrigado tá aqui, ele é obrigado a oferecer 3 marcas de produtos de fabricantes diferentes, né? E aqui a gente tem que indicar 3 marcas. Então, a rigor, se a gente for seguir a rigor, o que essa norma determina, ele vai ter que indicar 2 placas LEFOR serão utilizadas, tarará. Marca. Eu vou citar as marcas de forma aleatória aqui, tá? São as que eu lembro agora. Marcas: KLS Martin, Medartis e Osteomed. Isso são as 3 marcas. Repare, o profissional indicou 3 marcas para a placa LEFOR. Tá correto? Tá correto. Ele fez o certo. É isso que a norma determina. Porque a operadora, ela vai poder buscar no mercado quem tem o melhor preço para a marca Osteomed, para quem tem o melhor preço da KLS, guardadas as questões de reserva de mercado, né, de liberdade, de localização e tal, está respeitando o direito. Beleza. Onde é que está o problema? É que quando você vem... Aqui a gente está falando de titânio. Então, placa e parafuso casa, né? Você pede a placa da Medartis, vai vir placa e parafuso da Medartis. Mas quando a gente passa aqui para guia cirúrgico Osteomed, Osteomed não, né? Osteoguide. A gente já está falando de um outro material que não é titânio e que pode não ser fornecido pela KLS, pela Medartis e pela Osteomed, que foi que eu citei. Aí vai ser fornecido pela marca X, marca Y, marca Z. Ok? Aí vamos supor que aqui tem um enxerto, tá? Também. Um enxerto não é fabricado pela KLS Martin. KLS Martin fabrica titânio. Biomaterial é fornecido para outros. Ou o profissional tem preferência por outra marca. Aí o profissional vai falar, olha, eu quero o enxerto da marca Geistlich, Baumer e outra marca lá. Sei lá, né? O dente. Ele vai colocar 3 marcas. Quando você coloca todos os materiais, cada um com 3 marcas, a gente pode começar a ter um conflito perigoso. Eu explico. O centro cirúrgico é um lugar de alta vigilância, extrema vigilância, cuidado, lugar contaminado e que não pode ser mais contaminado. Quando um profissional ele segue o que está disposto na norma e indica 3 marcas para titânio, 3 marcas para enxerto, 3 marcas para hemostático, 3 marcas para dissector, isso vai acionar uma quantidade de fornecedores, representantes de materiais, que se for todo mundo para dentro do centro cirúrgico, aquilo entope de gente. Ah, Marco, basta então que cada empresa disponibilize isso no hospital e vai ser fornecido lá no hospital. Ah, é? E o motor? E a serra, como é que ela vai encaixar no motor? A serra que foi autorizada vai encaixar no motor do outro que foi autorizado, da outra marca? E a broca, helicoidal, para fazer a perfuração dos parafusos. Já está constando no sistema? Vai ser uma marca diferente daquela que foi autorizada? Então, isso aqui, na prática, a indicação de 3 marcas pode trazer um problema perigoso para a dinâmica da própria realização da cirurgia, do tratamento, entendeu? Isso eu estou falando de cirurgia, né, gente? Aqui, não estou falando assim de um tratamento de espectro autista, que nem tem OPME, né? Então, releve. Certo? Entendeu qual é o problema? Aí, o próprio mercado encontrou uma forma que eu acho razoável, que é o seguinte: houve uma criação de cabeças de chave. Sabe Copa do Mundo? O campeonato de tênis que tem os cabeças de chave? Então você tem 5 chaves e nessas 5 chaves tem 2 caras que são
os cabeças de chave. O resto se lascou porque pegou o grupo mais difícil. Então, aqui também criou os cabeça de chave. E o que é cabeça de chave? São os titânios. Placa, parafuso. Então, quando o profissional indica que, vamos de novo, não lembro, KLS, Medartis e Osteomed, quando ele indica aqui essas 3 marcas, e ele vem aqui e indica só essas 3 marcas, ele está querendo dizer, ele está querendo dizer o seguinte, falando, olha, como cabeça de chave aqui, como peça principal, o titânio, eu quero uma dessas 3 marcas. A partir daí, a operadora vai fazer cotação com esses fornecedores dessas marcas. E essas marcas vão oferecer orçamento dos materiais sobressalentes, dos materiais restantes que não tem marca. Ele vai falar, olha, eu tenho KLS Smart, placa parafuso de titânio, eu tenho exatamente isso aqui. Mas de enxerto, eu tenho essas marcas aqui, de membrana eu tenho essas marcas aqui, o próprio fornecedor. E aí a operadora autorizando a KLS Smart vai estar cumprindo aquilo que o profissional indicou como marca principal. E lá dentro do centro cirúrgico vai ter um único fornecedor, que pode oferecer 2 instrumentadores, que pode oferecer um motor. Entendeu a prática? Mas aqui eu preciso esclarecer um ponto relevantíssimo, de extrema relevância. Ah, Marco, então está protegendo aqui o direito do profissional dele indicar uma marca específica e se for ilegítimo, ilícito. Se for ilícito, porque ele está super indicando, porque a empresa está incentivando ele financeiramente para ser indicado, aí que vá lá e se investigue, tá? A ele a lei. Eu não me importo com isso, não tenho apego a isso. Mas dizer isso é desconhecer que esse direito defendido aqui, ele é bilateral. Por quê? Quando se indica 3 marcas, você está respeitando a preferência do profissional, daquelas vantagens todas que eu falei que ele tem, conhecer o instrumentador, pega no material, motor, força, torque, entrega, responsabilidade, respeita isso, mas respeita o direito da operadora de fazer a sua licitação. Entendeu? Então, lá, quando a gente for falar de limites do desempatador, limites do auditor, e que a gente vai falar sobre a competência de indicação das marcas, eu vou explicar que, na minha ótica, o profissional tem que indicar as 3 marcas, cabeça de chave, e a operadora é obrigada a autorizar dentro dessas 3 marcas. Nossa, Marca, mas ela é obrigada? É. Porque ele está respeitando o direito dela de buscar orçamento. Mas ela também tem que respeitar o direito dele de preferência do material. Vou voltar um pouquinho aqui para a gente relembrar isso aqui, ó. Repara. Cabe ao médico assistente determinar as características das órteses e próteses materiais especiais implantáveis, bem como o instrumental compatível. Quando a gente está falando de instrumental compatível, a gente pode estar falando de determinado fornecedor que tem um instrumental e que o outro não tem. Então é natural que o profissional tenha preferência por determinado fornecedor, determinada marca, entendeu? Então, não devemos criminalizar aonde não há, não devemos passar pano falando que é tudo o céu, não. A gente busca o justo aqui. E o justo, na minha ótica, é, ao mesmo tempo que o profissional respeita o direito da operadora de procurar o orçamento em 3 marcas, a operadora também deve respeitar o direito do profissional de preferência nas 3 marcas. Porque senão, para que existiria essa norma? O profissional assistente deve justificar clinicamente a sua indicação e oferecer pelo menos 3 marcas. Ora, não haveria, não existiria, porque tem isso aqui. Só falaria o seguinte, a operadora pode autorizar para a marca que quiser. Essas 3 marcas respeitam a preferência do profissional. E a preferência deriva daquilo tudo que eu falei de segurança, de centro cirúrgico, de habilidade e preferência do próprio profissional. Treinamento de pessoal, instrumentador que faz a cirurgia durar menos o tempo, N coisas. Ok? Esclarecemos aqui sobre marcas. Então tá bom. Continuando aqui, a gente passa agora para... A gente está arrumando para o final, né? Então, aqui ele começa a falar sobre riscos e benefícios da cirurgia, né, no relatório. Ressalta-se que essa doença caracteriza pela deterioração tal, está avisando. Plano, olha só, cirurgia tem que ser realizada o quanto antes. Por isso eu estou agendando ela para o dia 1º de fevereiro de 2026.
observados os prazos determinados em lei. Pergunta: tem alguma razão pela qual eu coloquei o agendamento aqui para 1º de fevereiro de 2026? O que você acha? Dá uma olhada no panorama aí e opina. A questão é a seguinte: a RN 566, que a gente vai ver mais para frente, dispõe aqui... Deixa eu ver se ela está aqui. Não, ela não está aqui, não. Mas a 566 dispõe o seguinte, que cirurgias eletivas deverão ser autorizadas dentro de 21 dias úteis. 21 dias úteis dá mais ou menos 30 dias corridos. Então, o agendamento está programado para depois que acabar o prazo para análise. Entendeu? Uma sugestão que eu dou de agendar o procedimento. Continuando. Com a realização, o paciente terá o benefício funcional de não mais sofrer com as dores tal, posicionamento tal, riscos e benefícios. Ok? Caminhando para o fim, a gente tem aqui uma solicitação. Esse aqui ficou errado, mas dá para ver. Ó. Pronto. Aqui. Solicita autorização da internação por 2 dias, sem previsão de UTI, dos procedimentos, da anestesia e do material. Desde já agradeço, dia, nome do profissional que vai realizar o procedimento. Isso aqui são informações complementares, né? Necessidades gerais e conclusão. Ok? Esse julgado aqui, o julgado são ações que foram julgadas, né? Jurisprudência. Ele destaca a importância do relatório. Olha o que ele diz, ó. O relatório médico detalhado atesta a gravidade do quadro clínico da autora e a recomendação expressa do uso de órtese craniana nos primeiros 18 meses de vida, período considerado de janela terapêutica essencial, com risco de ineficácia caso haja atraso. Então, aqui mostra que os juízes, sim, consideram muito o relatório cirúrgico que é oferecido e, por isso, ele deve ter atenção máxima aqui, ok? Por fim, eu trago essa frase aqui que minha filha Júlia está completando, está 9º semestre de Direito. E às vezes ela me aparece com as frases assim, ela me apareceu esse dia. Ela falou, colher se encontra na cozinha. Ela queria falar que ela pensa às vezes igual a mim. E que ela é uma colher, né? Ela se encontra na cozinha ali, sempre perto do pai. E por que eu trago essa frase aqui? Eu vejo uma certa repulsa por alguns profissionais em fazer relatórios modelo. Não gosto de fazer relatório modelo, porque isso aqui pode soar que foi feito por um outro, isso aqui pode ser o quê? É altamente recomendável que você faça relatórios modelos. Assim como eu fiz aqui, esse relatório aqui é para pacientes que vão ser submetidos a avanço maxilomandibular completo. Faça. Não se deixe sucumbir por essa ideia, porque ela não é correta. Se você é juiz, ou se você não é juiz, mas você sabe, o juiz ele tem assessores que têm modelos lá de decisão. Decisão de gratuidade de justiça, decisão de indeferimento de tutela, de cumprimento de sentença. Tem lá. Ele tem os modelos dele lá. Quem fez? Foi o assessor dele. Por isso está errado, porque quem tinha que fazer era o juiz? Não. Aquilo ali é uma ferramenta que ele utiliza. Então, por que colher se encontra sempre na cozinha? Porque não se acanhe. Sempre vai aparecer pacientes com as mesmas características. O paciente é classe 2, retrognata. Ele vai sempre reclamar, tô com dor de cabeça, tem apneia. Então, colher se encontra na cozinha. Sempre vai chegar pacientes com a mesma característica. Não, seria estranho se num consultório bucomaxilofacial chegasse uma pessoa com problema ortopédico no pé. Aí a colher está fora da cozinha, né? Mas dentro da sua cozinha vai chegar sempre colher. A colher vai ser sempre entendida dentro da cozinha, sempre achada dentro da cozinha. Então, não se acanhe em fazer relatórios modelos, beleza? A aula tem meia horinha de aula. Próxima aula, a gente continua falando sobre atos e fatos pré-junta, ainda no módulo de início do jogo, pedido, pretensão, documentos complementares. Fique comigo e até a próxima aula. Um abraço.